cristianesimo non è forse darsi di più piuttosto che dare il di più? Se dare includesse anche il tuo tempo, il tuo conforto, il tuo incoraggiamento, cosa succederebbe? Quando doni, una parte di te viene meno per fare spazio alla nostra più grande missione: amare e supportare chi ci sta a fianco. Quest'anno esserci è l'atto di fede più folle che tu possa fare. Datti la possibilità di essere la risposta di Dio al bisogno di qualcun altro. Sei pronto ad essere il miracolo che l'altro cerca? Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Olá, graça e paz. Grazia e pace, ciao. Uma alegria estar com vocês aqui. È una gioia essere con voi. Quantos que estavam aqui no primeiro culto? Quanti sono stati qui nel primo gospel? Você estava no primeiro culto? Erano nel primo, stavano primero. Ficaram pra oração. Ok. Ok. Bom, eu quero começar esse momento agradecendo a todos. Voglio intanto incominciare ringraziando tutti voi. Foi uma experiência engrandecedora estar com vocês aqui. È stata un'esperienza che mi ha arricchito essere qua con voi. E todas as igrejas sabaote que eu estive. In ogni chiesa Sabbath dove sono stato. Fui muito bem recebido. Mi hanno ricevuto veramente bene. O pessoal lá do hangar que nos tratou muito bem. E anche tutti i ragazzi dell'hangar che ci hanno trattato veramente bene. Obrigado. Grazie. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Vorrei invitarvi ad aprire la vostra Bibbia in Efesini, capitolo 6. Nós vamos ler do verso 12 ao Noi verso, só leggeremo o verso dal 12. verso 12, il verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Eu quero usar esse texto para deixar duas observações para vocês. Voglio usare questo testo per lasciarvi due osservazioni. Que eu julgo de extrema importância para quem quer viver uma vida de vitória. Che credo siano veramente importanti per coloro che vogliono vivere una vita di vittoria. Em nenhum momento desse texto o apóstolo Paulo faz menção de coisas naturais. In nessun momento in questo testo l'apostolo Paolo parla di cose naturali. Ele está falando que nossa luta ela é prioritariamente contra espíritos. Lui sta dicendo che la nostra lotta è prioritariamente contro gli spiriti. A nossa batalha ela é no mundo espiritual. E la nostra battaglia avviene nel mondo spirituale. Eu quero fazer uma observação. E voglio fare un'osservazione. Ele chama Satanás de o Deus desse século. Lui chiama Satana il Dio di questo secolo. Não é a primeira vez que os apóstolos fazem menção a Satanás como o Deus desse século. E non è la prima volta che gli apostoli parlano di Satana come il Dio di questo secolo. Eu acredito que o sistema já está sendo preparado. Io credo che il sistema si sta preparando para receber o anticristo. per ricevere l'anticristo. Talvez nós tenhamos visto isso durante a pandemia. Forse durante la pandemia lo abbiamo osservato un po' di più. Mas enquanto a igreja estiver aqui, Ma finché la Chiesa è qui, ele não vai poder reinar plenamente. lui non può regnare pienamente. Porque independente se a igreja é relevante ou não, Perché indipendentemente se la Chiesa è rilevante o non lo sia,
a gente vai sempre ser uma pedra no caminho de Satanás, noi saremo sempre una pietra per la strada di Satana. anulando e decepcionando os planos dele. Noi annulliamo e rendiamo vani i suoi piani. Pois para isso o Senhor tem nos dado autoridade. Quindi Dio ci ha dato autorità proprio per questo. Então, enquanto estivermos aqui, ele não vai se sentir à vontade. Quindi finché noi siamo qua, lui non si sentirà a casa. Nós precisamos ser tirados Dobbiamo essere ritirati da qui, para que ele possa então reinar plenamente. perché allora lui possa regnare pienamente. Mas nós já vemos um sistema maligno, Ma noi possiamo già vedere un sistema maligno, uma cultura maligna una cultura maligna que já está implantada. che è già impiantata. E tudo que nós pregamos aqui, E tutto ciò che noi predichiamo qui, tudo que nós cremos aqui dentro, tutto ciò che noi crediamo qui, se tornou passado lá fora. è già passato lì fuori. E nós nos tornamos um povo ultrapassado para muitos. E noi siamo un popolo ultrapassato, cioè vecchio per chi è là fuori, antico. A Bíblia se tornou um livro ultrapassado lá fora. E anche per la gente che è lì fuori, la Bibbia ormai è un libro antico. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura L'Apostolo Paolo dice che il Vangelo è una pazzia para os que se perdem, per coloro che si perdono, mas para nós é a manifestação do poder de ma Deus. per noi è la manifestazione della potenza di Dio. Porque Deus decidiu na cruz nos salvar. Perché Dio ha deciso sulla croce di salvarci. Às vezes eu acho interessante a forma como Deus trabalha. A volte trovo interessante il modo come Dio lavora. Sempre na contramão de tudo. Lui va sempre contromano a tutto. Os hebreus esperavam um Messias. Gli ebrei aspettavano un Messia, Só que eles tinham toda uma ideia formada sobre esse solo che Messias. avevano tutta una idea già formata su questo. Por qual porta ele iria entrar, Cioè da che porta entrerà, qual canção que nós vamos cantar, qual è la canzone che canteremo, como que ele vai entrar. com'è che entrerà. E eles diziam, vai aparecer um grande general E loro dicevano apparirà un grande generale com um poderoso exército con un potente esercito que vai quebrar o poder do Império Romano. che romperà il potere delle tenebre. E ele vai entrar pela porta das palmeiras. O entrerà dalla porta delle palme E nós vamos começar a celebrar e noi celebreremo dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. dicendo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Eles tinham uma noção de Deus errada, Loro avevano una nozione di Dio sbagliata, a noção de um inimigo errado avevano la nozione di un nemico sbagliata e de um Messias errado. e avevano la nozione di un Messia sbagliata. E de repente, pela porta das palmeiras, Ed un tratto dalla porta delle palme entra um homem conhecido por todos. è entrato un uomo conosciuto da tutti. Ele não estava montando em um grande cavalo de guerra, Lui non era su un grande cavallo di guerra, era sobre um jumentinho. ma era invece su un asinello. É muito engraçado isso. È molto simpatico Me questo. parece que ele está fazendo isso para contrariar o pessoal. Sembra che faccia apposta per andare contro la loro idea di lui. E o exército que o segue E l'esercito che lo segue era Lázaro, era Lazzaro, o cego Bartimeu, il cieco Bartimeo, Maria Madalena, Maria di Magdala, só gente boa. solo gente buona. E a canção que eles prepararam para o grande Messias, E la canzone che hanno preparato per il grande Messia, o povo estava cantando para um homem de Nazaré. il popolo cantava per un semplice uomo che veniva da Nazareth. E eles disseram, o povo nada sabe. E loro dicevano il popolo non capisce niente. E eles rejeitaram o Messias. E non hanno accettato il Messia. Então hoje você vai a Israel ver eles batendo a cabeça no muro da lamentação. Quindi oggi se vai in Israele li vedi battendo la testa sul muro delle lamentazioni Eles ainda estão esperando o Messias. perché aspettano ancora il Messia. E nós já estamos esperando o arrebatamento. Noi invece stiamo aspettando il rapimento. Isso é uma bênção. E questa è una benedizione. Nós estamos bem na frente. Siamo avanti noi. Vamos lá, eu quero deixar aqui duas observações para vocês. Allora, voglio solo lasciarvi due osservazioni. A primeira, La prima, a nossa guerra ela é prioritariamente espiritual. la nostra guerra è soprattutto spirituale.
O mundo espiritual, ele antecede e prevalece sobre o mundo Il físico. mondo spirituale anticipa e prevale sul mondo naturale. Isso não é uma opinião pessoal minha. Questo non è una mia opinione personale, É o que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. ma è quello che la Bibbia dice dalla Genesi all'Apocalisse. As coisas acontecem primeiro no mundo Le espiritual. cose avvengono prima nel mondo E spirituale os seus efeitos são sentidos no mundo natural. e poi i suoi effetti sono sentiti nel mondo naturale. Eu não posso inverter isso. Non posso invertire Eu não quest'ordine posso esquecer essa verdade. e non posso dimenticare questa verità. Porque senão eu vou viver tentando solucionar os efeitos. Perché se no vivrò cercando di portare soluzioni agli effetti E nunca vou atacar a causa. e non colpirò mai la causa. Eu vou sempre estar fazendo coisas paliativas, Farò sempre delle cose palliative, esquecendo o que de fato eu preciso fazer. dimenticandomi davvero quello che devo fare. A igreja do Senhor Jesus tem um privilégio muito grande La Chiesa del Signore Gesù quindi ha un privilegio molto grande. de poder nos mover nas duas esferas. Noi possiamo muoverci nelle due sfere. Na esfera física Possiamo muoverci nel mondo fisico e no mundo e espiritual. possiamo muoverci nel mondo spirituale. Eu entro no mundo espiritual Entro nel mondo spirituale e eu causo lá a minha vitória. e io lì creo la mia vittoria. E eu volto para o mundo natural para colher os despojos da minha E batalha. poi io torno nel mondo naturale per raccogliere i frutti di quello che ho seminato lì. E infelizmente nós vemos pessoas invertendo isso. Infelicemente vediamo le persone che invertono quest'ordine. Para uma igreja que tem um privilégio tremendo como esse. Per una chiesa che ha un privilegio enorme come questo, Nós vemos crentes correndo de um lado para o outro tentando resolver problemas. noi vediamo che i credenti che corrono da una parte all'altra cercando di risolvere i loro problemi. Me parece que a oração é nosso último recurso. E quasi sembra che la preghiera sia l'ultima risorsa. Quando nós tentamos tudo e tudo falha, Quando noi proviamo di tutto e tutto non funziona, nós falamos agora só nos resta orar. allora diciamo forse è arrivato il momento di pregare. Não devia ser o contrário? Non dovrebbe essere al contrario? Eu primeiro me mover no mundo espiritual Io prima mi converto al mondo spirituale e ver qual o resultado que isso vai causar. e poi vedo quale risultato questo porterà. Se você esquece esse princípio, Se tu ti dimentichi di questo principio, você começa a se mover como um animal tu inizi a muoverti un po' come un animale que só se move pelos sentidos naturais. che si muove solo per i sensi naturali. Nós somos chamados para nos mover de acordo com como Deus se move. Noi siamo stati chiamati a muoverci in accordo con come Dio stesso si muove. A Bíblia está cheia de exemplos. La Bibbia riporta tanti esempi. Em todos os lugares nós temos exemplos In disso. ogni luogo nella Bibbia abbiamo esempi di questo. Homens que tiveram êxitos em batalha. Uomini che hanno avuto vittorie nelle battaglie. O capítulo 11 do livro de Hebreus. Il capitolo 11, per esempio, del libro degli Ebrei, Em todas as histórias nós vemos pessoas que se moveram primeiro no espiritual. in tutte le storie noi vediamo delle persone che prima di tutto si sono mosse nel mondo spirituale Que tocaram primeiro o mundo espiritual e che hanno toccato prima di tutto il mondo spirituale e fizeram coisas tremendas aqui nessa e hanno esfera. fatto delle cose tremende sulla terra. Vamos olhar para o ministério de Jesus. Guardiamo il ministero di Gesù. Todos os momentos intensos da vida de Jesus Ogni momento intenso della vita di Gesù foram antecedidos por momentos intensos de oração. sono anticipati da momenti intensi di preghiera. Desde a tentação no deserto, Dalla tentazione nel deserto, onde ele trava uma batalha espiritual com Satanás. dove c'è una battaglia spirituale con Satana, Ele vence Satanás no deserto. lui vince Satana nel deserto prima di E tutto depois ele começa a se mover no ministério e dele. poi si muove nel ministero naturale. Você olha para a escolha dos 12. Tu guardi la scelta dei 12, per esempio. Era algo de extrema importância. Era qualcosa molto importante. Ele se move primeiro em oração. Quindi lui prima si muove nella preghiera. Se você prestar atenção nos milagres que ele opera em todos os 4 evangelhos, Se tu guarderai bene i miracoli che opera nei 4 Vangeli, você vai ver que esses momentos eram antecedidos por momentos de tu oração. comprenderai che ogni momento era anticipato da momenti di preghiera. Você olha para a história
da igreja no livro de Atos. Tu guardi la storia della Chiesa nel libro degli Atti. Pedro estava preso Pietro era incatenato e ele ia ser morto para agradar o povo. e doveva morire solo per essere gradito al popolo. A igreja se move em oração E la Chiesa si muove in preghiera. e um anjo vai lá soltar Pedro. E un angelo va lì a liberare Pietro dalla prigione. Sempre o mundo espiritual. C'è sempre prima il mondo spirituale. Então isso é um privilégio que você tem. Quindi questo è il privilegio che hai. E você precisa aprender a usar isso. E devi imparare a usare questo privilegio. Algumas pessoas querem aprender a orar. Alcune persone vogliono imparare a pregare E eles começam a ler bastante livros sobre oração. e iniziano a leggere tanti libri sulla preghiera. E alguns me perguntam se eu conheço livros bons de oração. Alcuni mi domandano: ma tu conosci dei buoni libri sulla preghiera? Sim, eu conheço livros bons de oração. Sì, conosco libri molto buoni sulla preghiera. Mas você só vai aprender a orar orando. Ma tu imparerai a pregare solo quando pregherai. Você pode saber tudo sobre oração, Tu puoi sapere tutto sulla preghiera, mas você só vai viver vida de vitória na oração quando você começar a ma orar. tu vivrai una vita di vittoria nella preghiera solo quando pregherai. Olhe para a vida do rei Davi. Guardate la vita del re Davide. Era um homem tremendamente experiente na batalha. Era un uomo molto esperiente nella battaglia. Ele se tornou um homem experiente na È batalha. diventato davvero un uomo che aveva esperienza nella battaglia. Mas toda vez que Davi tinha que travar uma batalha, Ma ogni volta che Davide doveva entrare in battaglia, ele consultava ao Senhor lui prima domandava al Signore e ele recebia de Deus estratégia. e riceveva da Dio le strategie. E esse mesmo Davi, E questo stesso Davide, experiente na batalha, che era esperiente nella battaglia, ele escreve: não confie no seu próprio entendimento, lui stesso dice che non dobbiamo avere fiducia nella nostra comprensione, mas confia no Senhor. ma dobbiamo avere fiducia nel Signore. Então isso são exemplos para a gente. Quindi questi sono degli esempi per noi. Entenda que tudo que está acontecendo aqui Dovete comprendere che tutto quello che sta avvenendo qui aconteceu primeiro no mundo espiritual. è avvenuto prima nel mondo spirituale. A Bíblia diz: nós não atentamos para as coisas que vemos, La Bibbia dice noi non siamo attenti a ciò che vediamo porque são passageiras. perché sono di passaggio. Nós atentamos para aquela que não vemos, Noi invece ci fermiamo su quello che non vediamo porque são eternas. perché sono eterne. Então eu preciso aprender a me mover no mundo espiritual, Allora devo imparare ad essere coinvolto nel mondo spirituale, porque tudo é decidido lá. perché tutto è deciso prima nel mondo spirituale. Então, se você pode ir lá e decidir as coisas lá, por que você só se move nessa esfera? Quindi se tu puoi andare lì e decidere delle cose lì, perché invece ti muovi solo nel naturale? Por que não usamos essa arma poderosa? Perché non utilizziamo quest'arma così potente? Algumas batalhas elas precisam ser ganhas no mundo espiritual primeiro. Alcune battaglie devono essere vinte prima nel mondo spirituale. A sua família deve ser ganha no mundo espiritual La primeiro. tua famiglia prima di tutto deve essere vinta nel mondo spirituale. A sua vida financeira deve ser ganha no mundo espiritual La tua primeiro. vita finanziaria deve essere vinta prima nel mondo O spirituale. dízimo é um ato espiritual. La decima è un atto spirituale. Suas ofertas é um ato Le tue espiritual. offerte sono un atto spirituale. Então, quando eu deixo de me mover no espiritual Quindi quando smetto di muovermi nel mondo spirituale e passo a me mover só no mundo natural, e inizio a vivere solo a livello naturale, eu sou como aquele homem do circo que vive rodopiando os pratos. sembro quell'uomo del circo che fa girare i piatti. Quando está parando de girar, Quando uno sta smettendo di girare, eu corro e faço ele girar de novo. io corro e faccio in modo che giri ancora di E eu nuovo. tenho que correr para aquele outro, E poi devo correre verso l'altro e para piatto. outro e outro. E l'altro e l'altro. Muitas vezes nós ficamos só nessa esfera, E a volte siamo proprio solo in questa sfera, tentando resolver um problema e outro. cercando di risolvere un problema da uno all'altro. Não esqueça essa frase. Non dimenticatevi questa frase. A nossa batalha ela é prioritariamente espiritual. La nostra battaglia è prioritariamente spirituale. O mundo espiritual, Il mondo spirituale ele está sobre o mundo natural è sopra il mondo naturale. e ele prevalece. Ele E é antes e prevalece. Vieni prima e vieni dopo. Eu não posso esquecer isso. Non posso E dimenticarmelo. começar a me mover só pelos meus sentidos naturais. E non posso coinvolgermi solo ai livelli naturali.
É aquela pessoa lá no seu trabalho que começou a ter ódio de você. Magari c'è quella persona nel tuo lavoro che inizia ad odiarti E ela começa a te prejudicar falando mal de você para outras e pessoas. inizia a parlare male di te ad altri E você pergunta, o que eu fiz para ela? e tu dici: ma cosa gli ho fatto? Eu nunca fiz mal nenhum para essa Non ho mai fatto pessoa. nessuno a questa persona. Por que ela me odeia tanto? Perché mi odia così tanto? E aí você começa também a jogar no mesmo nível dela. E allora inizia a entrare al suo livello E você começa a manipular outras pessoas e também. inizia a manipolare altre persone. Não são essas nossas armas. Queste non sono le nostre armi. Se o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, Se l'Apostolo Paolo dice che la nostra lotta non è contro la carne, mas ela é espiritual, ma è una lotta spirituale, ele também diz as nossas armas não são carnais, lui dice anche che le nostre armi non sono carnali, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. ma sono potenti in Dio per disfare le fortezze. Algumas lutas você vai ganhar ela de joelho, Alcune lotte le vincerai in ginocchio. ou quase todas as lutas você vai ganhar Anzi, de quasi joelho. tutte le lotte vincerai sulle tue ginocchia. Então você precisa fazer uso dessa arma. Allora devi fare uso di quest'arma. Decida no mundo espiritual e colha no mundo físico. Decidete nel mondo spirituale per raccogliere nel mondo naturale. Exemplo que para mim é muito claro, Un esempio che per me è chiarissimo, que aparentemente parece uma loucura, che sembra apparentemente una pazzia, é quando o povo hebreu sai do Egito, è quando il popolo ebraico esce dall'Egitto, escravos e nômades, erano schiavi e nomadi, não tinham experiência em batalha. non avevano nessun tipo di esperienza nella battaglia. Com certeza devia ter 3 ali que eu entendo que sabia de batalha. Certamente in tutto il gruppo c'erano 3 che veramente comprendevano di battaglie: Josué, Caleb, Moisés Giosuè, Caleb e Mosè, e alguns outros. forse qualcun altro. E os amalequitas se levantaram então contra o povo hebreu. Allora gli Amalechiti, il popolo nemico, si innalza contro il popolo ebraico. Nós estamos falando de um povo que tinha experiência em guerra. Noi invece stiamo parlando di un popolo intero che era molto esperto nella guerra. E eles batalharam contra o povo hebreu. E quindi hanno iniziato a lottare contro il popolo di Israele. Josué comandava o povo lá embaixo. E Giosuè comandava il popolo là sotto. Mas a batalha não era decidida lá Ma la embaixo. battaglia non era decisa sotto nel campo di battaglia. Lá no alto do monte La battaglia era decisa sopra una montagna. tinha homem de joelhos C'era un uomo in ginocchio que enquanto ele estava com seu cajado che levantado, mentre aveva il suo bastone alzato, o povo de Israel lá embaixo ganhava dos il amalequitas. popolo di Israele là sotto vinceva gli Amalechiti. Mas quando ele começava a sentir cansaço e o braço começava a baixar, Ma quando lui si stancava e il suo braccio si abbassava, o povo hebreu começava a perder lá embaixo. il popolo ebraico, il popolo di Israele perdeva là sotto. Então a batalha não estava sendo decidida lá embaixo. Quindi la battaglia non era decisa là sotto, Ela estava sendo decidida lá em cima. la battaglia era decisa là sopra. Talvez com a minha mente carnal, Così con la mia mente carnale Moisés seria mais útil lá embaixo na batalha. penso che Mosè, che era uno dei pochi che sapeva lottare, fosse stato più utile nel campo di battaglia. Mas quando eu olho para esse texto, Ma quando guardo questo testo, aquele ato lá em cima era espiritual. in realtà quell'atto là in alto è spirituale. Tanto que 2 homens notaram isso Tanto che 2 uomini lo hanno compreso e se colocaram ao lado de Moisés e si sono messi di fianco a Mosè e estenderam o braço dele, e hanno alzato le sue braccia até que o povo hebreu prevaleceu contra os finché amalequitas il e os popolo di venceram. Israele ha prevalso contro gli Amalechiti. Pode parecer loucura o que eu estou falando, Può sembrare una pazzia quello che sto dicendo, mas se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, ma se la Bibbia è veramente la parola di Dio, Deus está querendo me ensinar algo. Dio sta cercando di insegnarmi qualcosa. O apóstolo Pedro diz que toda a escritura foi divinamente inspirada L'Apostolo Pietro dice che tutta la scrittura è stata divinamente ispirata e ela é útil para o meu ensino. ed è utile per il mio apprendimento. Então, quando eu olho para textos como esse, Quindi quando guardo dei testi come questo, eu sou obrigado a aprender. io sono obbligato a imparare. Certo rei procurou o conselho do profeta Eliseu. Un certo re ha cercato il consiglio del profeta Eliseo. Eliseu já estava velho Eliseo era già anziano e esse homem queria saber sobre uma certa batalha. e quest'uomo voleva conoscere a proposito di una certa battaglia.
E Eliseu disse, traga um arco e uma flecha para ele. E Eliseo ha detto: portate qua l'arco e la freccia. E olhou para o rei e disse, começa a flechar a terra. E ha guardato il re e ha detto: getta delle frecce sulla terra. Talvez o rei não tenha entendido. Forse il re non ha compreso. E disse, de fato, Eliseu já está caducando. E ha detto: forse questo qua sta diventando vecchio. Que eu vim pedir um conselho de batalha. Sono venuto a chiedergli un consiglio per una battaglia. E ele está mandando eu flechar a E terra. lui mi sta dicendo: getta le tue frecce a terra. E ele então lançou a flecha por 3 vezes na terra. Allora lui ha colpito la terra con la freccia per 3 volte. Ele não estava entendendo nada. E non stava comprendendo niente. Mas Eliseu disse, você deveria ter flechado Ma mais. Eliseo ha detto: avresti dovuto gettare 3 frecce sul pavimento. Porque pelo fato de você só ter colocado só a flecha por 3 vezes, Perché per il fatto che solo per 3 volte hai colpito la terra con la tua freccia, você só vai ferir o inimigo 3 vezes. ferirai il nemico 3 volte. A Bíblia, às vezes, ela nos ensina coisas La Bibbia a volte ci insegna delle cose. que não dá para ser percebido pela nossa mente. Cose che non possiamo comprendere attraverso la nostra mente. A palavra já surpreende pessoas há mais de 2000 anos. Questa parola ha più di 2000 anni. Então, nessa manhã, eu estou tentando corrigir nosso curso. E questa mattina sto cercando di correggere la nostra strada. Você precisa entender que aquele homem que te persegue lá no seu trabalho, lá na sua empresa, Devi comprendere che quella persona che ti perseguita là nel lavoro, nell'impresa, ele é só uma marionete na mão do diabo. è solo una marionette nelle mani del diavolo. É o diabo que te odeia e quer destruir È il você. diavolo che ti odia e ti vuole distruggere. Você representa tudo o que ele mais odeia. Tu rappresenti tutto quello che lui odia di più. Então, ele precisa destruir você. Allora lui deve distruggerti. E então, pessoas, por não compreenderem isso, começam a articular e a manipular situações. Allora alcune persone, perché non comprendono questo, iniziano poi a manipolare le circostanze. A ausência desse entendimento espiritual pode nos fazer pessoas muito cansadas. La assenza di questa comprensione spirituale farà di noi delle persone che si stancano facilmente. As suas vitórias, Le tue vittorie ela prioritariamente são tiradas do mundo espiritual. prioritariamente sono vinte nel mondo spirituale. Eu contei uma história aqui quando eu ministrei no evento de música. Ho raccontato una storia quando ho ministrato a Sounds, nella conferenza per la musica. Eu quero contar essa história de novo E para voglio vocês. raccontarvi questa storia ancora. Eu estava ministrando no centro-sul do país, Io stavo ministrando nel centro-sud del paese, em uma igreja batista. in una chiesa battista. E quando terminou o culto, um jovem trouxe sua avó à frente. Quando è finito il gospel, un giovane ha portato la nonna davanti. E esse jovem disse, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha avó. E questo giovane ha detto: pastore, mi piacerebbe che tu pregassi per mia nonna. Ela está com tumor no braço. Lei ha un tumore al braccio E ela vai fazer uma cirurgia para extrair esse tumor. e devi fare una chirurgia per togliere questo tumore. Ele pediu oração só para que a cirurgia fosse bem sucedida. E lui mi ha chiesto preghiera perché la sua chirurgia andasse bene. E então eu fui orar só por isso. Allora io dovevo pregare solo per questo. Mas quando eu pus a mão na cabeça da senhora, Ma quando metto la mano sulla testa della signora, um demônio se manifestou na vida dela. un demone si è manifestato nella sua vita. E ele olhou para mim e disse algo. Mi ha guardato e mi ha detto qualcosa. Eu estou colocando esse tumor nela. Ha detto: io metto il tumore nella sua vita. Os médicos vão tirar desse lugar, I medici la toglieranno da questo posto, mas eu vou colocar em outro. ma io prenderò quel tumore e lo getterò da un'altra parte. Então, quantas cirurgias aquela senhora iria fazer na Allora, vida? quante chirurgie avrebbe fatto quella signora? Por só atacarmos a causa, Per solo, os efeitos. perché noi alla fine attacchiamo solo gli effetti delle cose. Então, entenda que é um privilégio seu. Allora, devi comprendere che è un tuo privilegio. É receber do próprio Deus estratégia È ricevere da Dio stesso le strategie para vencer batalhas. per vincere le tue battaglie. Porque Ele fez essa promessa. Perché è Lui che ti ha fatto questa promessa. Sobre minhas vistas eu te darei conselhos. Ha detto: dai miei occhi io ti darò consigli. Olha a batalha de Jericó. Guardate la battaglia di Gerico. As pessoas tentam explicar algum efeito natural do que Josué Le fez. persone cercano di dare una soluzione naturale per quello che ha fatto Giosuè.
É uma batalha totalmente sem lógica. È una battaglia completamente senza logica. Rodear os muros por 7 vezes. Cioè dovevano girare a piedi le mura per 7 giorni. Olha a batalha lá em Josafá. Guardate la battaglia di Giosafat, per esempio. O profeta libera uma palavra de vitória para Josafá. Il profeta dà una parola di vittoria per Giosafat. E o exército assírio havia cercado a cidade. E l'esercito assirio aveva cerchiato la città. E no outro dia, quando os portões da cidade se abrem para a batalha, E il giorno dopo, quando i portoni della città si aprono per questa battaglia, para surpresa do inimigo, per la sorpresa del nemico, sai a banda de música tocando. quelli che escono per prima è un gruppo di lode. Que batalha maluca é essa? Che battaglia pazza è con i Em musicisti. vez de sair os guerreiros, saem os músicos. Invece che di vedere uscire i guerrieri, escono i musicisti. Porque Deus havia dito: Perché Dio aveva detto: eu vou batalhar por vocês. io battaglierò per voi. Vocês só vão colher os despojos. Voi solo raccogliete le spoglie. Então, enquanto o povo adorava, Allora, mentre il popolo adorava, anjo de Deus un angelo di Dio feriu o inimigo ha colpito il nemico diante do povo hebreu. davanti al popolo ebraico. A nossa luta ela é espiritual. La nostra lotta è spirituale. E nós precisamos ter consciência dessa Dobbiamo verdade. avere coscienza di questo. Abra seus olhos para essa realidade. Aprite i vostri occhi per questa realtà. Isso vai mudar tudo na sua vida. Questo cambierà ogni cosa nella tua vita. Eu sei que sempre seremos tentados a nos mover na esfera física, só. So che saremo sempre tentati a muoverci sempre a livello fisico, naturale. Mas devemos lutar contra isso. Ma noi dobbiamo lottare contro questo. A segunda observação que eu quero fazer nesse texto. La seconda osservazione che vorrei fare in questo testo. O apóstolo Paulo termina esse texto dizendo nos lugares celestiais. L'Apostolo Paolo finisce questo testo dicendo nei luoghi celesti. Esse texto ele é um pouco confuso para os teólogos. Questo testo è un po' confuso per i teologi, Mas eu quero usar esse texto dando uma outra conotação. ma voglio usare questo testo dando un altro significato. Pelo que o diabo está querendo lutar? Per cosa vuole lottare il diavolo? A luta não é só por você. La lotta non è solo per te. O diabo não quer só você. Lui non vuole solo te. O diabo quer a sua Lui descendência. vuole tutta la tua discendenza. Você acha que ele entregar de mão beijada o sobrenome da sua família? Tu pensi che lui ti darebbe così gratuitamente il cognome della tua famiglia? Tem pessoas que têm uma mente romântica demais. Ci sono delle persone che hanno delle menti molto romantiche. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, ele diz: não, não precisa disso. Quando noi diciamo battaglia spirituale, uno dice vabbè, io non ho bisogno di questa cosa. Então ele chega para o diabo, Allora arriva dal diavolo. ele está brigando, ele quer a família convertida. Allora lui vuole che la sua famiglia si converta. E ele diz: Senhor Satanás, E lui dice: Signore Satana, o senhor poderia, por gentileza, abandonar a minha família? potresti per favore lasciare stare la mia famiglia? E o diabo vai dizer: me perdoe, crente. E il diavolo ti dirà: perdonami, credente. Eu não sabia que estava te atrapalhando tanto. Oh, non sapevo che ti stavo interrompendo tanto. Tá aí a sua família. Prego, ecco la tua famiglia. Parece engraçado, mas tem crentes que pensam assim. Sembra far ridere, ma ci sono dei credenti che pensano esattamente così. Mas não funciona assim. Ma non funziona così. Você vai chegar e dizer: Satanás, solta minha família em nome de Tu Jesus. devi arrivare e devi dire: Satana, lascia la mia famiglia nel nome di Gesù. E ele vai olhar para você e dizer: se você quer tua família, E lui ti guarderà e ti dirà: se vuoi la tua famiglia, pode vir brigar por ela. allora vieni a lotta. Ele está disposto a brigar pela sua Lui è casa. disposto a combattere per la tua famiglia. Há quantas gerações Satanás tem sua família presa? Da quante generazioni Satana ha preso la tua famiglia? Ele tem acorrentado sua família embaixo de tristezas, Forse ha legato la tua famiglia sotto delle tristezze, decepções, separação, delusione, separazioni, droga, droghe, prostituição. prostituzione. Quanto suicídio teve na sua Quanti família? suicidi ci sono stati nella tua Quantas famiglia? mulheres e homens você viu morrer Quante infelizes? donne e uomini hai visto morire infermi? Essa é a regência de Satanás. Questa è la leadership di Satana. Só que agora você tomou uma decisão com Jesus. Solo che adesso tu hai fatto la tua decisione con Gesù. E o diabo sabe que se você continuar E il firme, diavolo sa che se tu rimarrai fermo, ele vai perder todos. lui perderà tutti.
Porque a sua descendência vai ser abençoada em você. Perché la tua discendenza sarà benedetta attraverso di te. Ele sabe que uma nova história começa a ser escrita. Lui sa che una nuova storia inizia ad essere scritta. Por mais frágil que você pareça. Per più fragile che tu sembri, Por mais ferido que você tenha sido. per più ferito che tu possa essere stato, Você é uma ameaça para o diabo. sei una minaccia per il diavolo. A história vai ser mudada através de você. La storia sarà cambiata attraverso di te. Toda vez que eu falo sobre por mais frágil que você pareça, eu me lembro de mim. Ogni volta che dico per più fragile che tu sembri, mi Perché- ricordo di me stesso. Porque quando eu tomei minha decisão com Jesus, Perché quando ho preso la mia decisione per Gesù, eu não sabia da dimensão da batalha. io non comprendevo la dimensione della battaglia. O histórico dos meus ancestrais Lo storico dei miei antenati era o pior possível. era il peggiore possibile. Talvez você não vá citar nada de ruim que não tenha acontecido com eles. Forse tu non potrai dire niente di brutto di quello che è successo con i tuoi. Mas no dia 18 de outubro de 1985, Ma il giorno 18 ottobre di 1985 e 85, alguém fez o apelo. qualcuno ha fatto un appello E um menino de 18 anos levantou a mão para e un Jesus. ragazzo di 18 anni ha alzato le mani a Gesù. Eu não sabia o que estava acontecendo, Io non sapevo quello che stava avvenendo, mas Satanás sabia. ma Satana lo sapeva E ele pensou: eu preciso derrubar esse menino. e ha pensato: io devo distruggere questo ragazzo. Eu não posso deixar ele prosseguir, Non posso permettergli di proseguire, senão eu vou perder toda a história dele, se no io perderò tutta la sua storia, toda a tutto il descendência suo dele. storico e la sua discendenza. E hoje 80% da minha família serve ao Senhor. Oggi 80% della mia famiglia serve il Signore. Eu tive o privilégio de batizar minha mãe. Ho avuto il privilegio di battezzare mia mamma. Eu tenho um sobrinho pastor. Ho un nipote pastore. Então Deus entrou na minha história. Allora Dio è entrato nella mia storia. Então a batalha não é só por você. Quindi la battaglia non è solo con te. Você tem um útero. Tu hai come un utero O diabo está de olho nisso. e il diavolo ha l'occhio lì. Ele não quer perder seus filhos, seus netos. Lui non vuole perdere né i tuoi figli né i tuoi nipoti. Ele não quer perder seu esposo, Non vuole perdere tuo marito, seus i pais. tuoi genitori. Porque a bênção de Deus na sua vida, Perché la benedizione di Dio nella tua vita ela não vai abençoar só a tua descendência. non benedirà solo la tua discendenza, Ela vai transbordar em todas as direções. ma traboccherà da ogni parte. Porque a Bíblia diz: Perché la Bibbia dice: onde abundou o pecado, dove è abbondato il peccato, superabundou a graça. sovrabbondato la grazia. Então é graça abundante Allora è grazia abbondante sobre a sua vida. per la tua vita. É por isso que talvez você esteja debaixo de uma batalha intensa. Forse è per questo che sei sotto una battaglia intensa, É porque você não está brigando só por você. perché non stai lottando solo per te. Existe mais do que você em jogo. Esiste più di te in gioco. Porque algumas pessoas chegam para mim e perguntam: por que para mim tudo é tão difícil? Perché alcuni arrivano da me e dicono: ma perché per me è tutto così complicato? Às vezes para as pessoas, para as outras parece tão fácil. Per gli altri sembra tutto così facile, É porque em você está começando uma nova história. perché probabilmente tu stai incominciando una nuova storia. A velha história La vecchia storia de sofrimento e di decepção. sofferenza e delusione, Deus chamou você Dio sta chiamando te para pôr um ponto final nisso. per mettere una fine su questo. Porque a bênção de Deus, Perché la benedizione di Dio ela é multigeracional. è multigenerazionale. Se o diabo olha para você e vê a sua Se il descendência, diavolo ti guarda e vedi la tua discendenza, Deus também vê a tua descendência. anche Dio vede la tua discendenza. Tanto que diz: eu sou o Deus que visito Tanto che lui dice: io sono il Dio che visito até 1000 gerações. fino a 1000 generazioni. Ele está de olho na sua descendência. Lui ha l'occhio sulla tua discendenza. Então brigue com coragem, Allora lotta con coraggio, porque você está começando uma nova história. perché stai incominciando una nuova storia. Eu sei que às vezes você pode parecer fraco. So che a volte sembri debole, Às vezes você pode parecer muito pequeno diante de uma luta, forse ti sembra di essere molto piccolo davanti a una lotta così grande. uma luta espiritual que vai determinar bênçãos até 1000 Una lotta gerações. spirituale che determinerà la benedizione fino alla tua 1000ª generazione. Mas não se esqueça, Ma non dimenticarti,
O apóstolo Paulo usa um texto poderoso. L'Apostolo Paolo ha usato un testo potente. Ele diz: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Lui dice la stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti está dentro de você. è dentro di te. E isso nos faz vencedores. E questo ci fa vincitori, Mais do que vencedores. più che vincitori. Então, quando ele diz mais do que vencedores, Quindi quando lui dice più che vincitori, ele está falando, não olhe para a circunstância. lui sta dicendo non guardare le circostanze, Sobre ela você já é vencedor. perché tu sei già vincitore sulle circostanze. Então, toda a sua descendência está sendo ganha aqui, Quindi tutta la tua discendenza è vinta qui, através da sua vida. attraverso la tua vita. Não importa quantos anos você Non tem. importa quanti anni hai, Se mantenha firme nessa batalha, devi rimanere fermo nella battaglia, porque a sua descendência vai ser abençoada em perché ti. la tua discendenza sarà benedetta Eu insieme a te. eu preciso enfatizar muito isso Io para voglio você, dare enfasi in questo, para que você entenda que algo mais do que você está em jogo. perché tu possa comprendere che c'è qualcosa di più di solo te stesso in gioco. Há alguns anos atrás, Qualche anno fa, depois de 50 anos, a gente quando fala alguns anos, a gente está falando há 20 anos. dopo i 50 anni, quando si dice qualche anno fa, stai parlando di più o meno 20 anni. Mas eu estava ministrando libertação na igreja. Stavo ministrando liberazione in una chiesa. Nós, quando estamos pregando, a gente costuma olhar para todas as pessoas. Quando noi preghiamo, guardiamo un po' tutte le persone. E na hora da oração de libertação, E nel momento della preghiera di liberazione, uma menina de uns 13 ou 14 anos veio à frente e percebeu a una oração. ragazzina 13-14 anni è venuta davanti. E quando eu pus a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada. Quando ho messo la mano sulla sua testa è caduta indemoniata. Era um espírito de prostituição que estava Era na vida uno dela. spirito di prostituzione che era dentro di lei. Muito nova. E lei era molto giovane. Mas Deus me deu entendimento que era um espírito de prostituição. Ma Dio mi ha fatto comprendere che quello era uno spirito di prostituzione. O irmão dela, quando a viu caindo, Suo fratello, quando l'ha vista per terra, ele veio socorrer e quando ele tocou nela, è venuto a soccorrerla, ma quando l'ha toccata, ele também ficou endemoniado. anche lui è rimasto indemoniato, Também com o espírito de con prostituição. uno spirito di prostituzione. E o trejeito dele mudou totalmente. E il suo modo di muoversi è cambiato completamente. E quando eu levantei os olhos e olhei lá na porta da E igreja, quando ho alzato gli occhi, ho guardato verso la porta della chiesa, eu vi que um homem baixou a cabeça. ho visto un uomo con la testa piegata E aquilo me chamou a atenção. e mi ha attirato l'attenzione. Eu ministrei na vida daquela menina e Quindi daquele ho menino pregato per il ragazzo e per la ragazza e mandei aqueles demônios embora. e ho comandato a quei demoni di E andarsene. quando terminou o culto, aconteceu algo. Ma quando è finito il culto succede qualcosa. Eu estava indo embora Stavo andando via quando aquele homem me abordou na porta da quando igreja quell'uomo mi ferma nella porta della chiesa e disse: o senhor tem 5 minutos para conversar comigo? e mi dice: ma lei ha per caso 5 minuti per parlarmi? Eu disse: pois não. Io ho detto sì. Ele disse: eu sou o pai daquelas crianças Lui ha que detto: caíram io lá. sono il padre dei ragazzi, E eu quero confessar algo para o senhor. io voglio confessarle qualcosa. Eu sou caminhoneiro Io faccio il camionista e toda vez que eu faço viagens longas, e ogni volta che faccio dei lunghi viaggi eu levo uma prostituta comigo. io porto una prostituta insieme a me. Aquele homem não sabia que toda vez que ele abria a porta daquele caminhão para uma prostituta, Quell'uomo non sapeva che ogni volta che apriva la porta del camion invitando dentro una prostituta, ele estava abrindo a porta da casa dele para a atuação de espíritos lui malignos. stava aprendo la porta di casa sua perché potessero muoversi degli spiriti maligni. A briga, ela vai além da sua cabeça. E la lotta va oltre alla tua testa, Não é só sobre você. non è solo su di te. Então, talvez para você esteja enfrentando dificuldades Allora, forse tu stai affrontando delle difficoltà para romper com alguns pecados na sua vida. per rompere con alcuni peccati nella tua vita. Você conseguiu já vencer vários, Forse hai già vinto vari peccati, mas existe um que você está batalhando muito ma por c'è ele. quell'uno con il quale lotti veramente. Provavelmente esse tipo de pecado Probabilmente quel tipo di peccato foi a porta que o diabo usou para entrar nos seus ancestrais. è la porta che il diavolo ha usato per entrare anche nei tuoi antenati. Então eu quero Nella terminar vita essa dei palavra dizendo: vença. Allora, voglio finire questa parola dicendo devi vincere. A vitória não é só por você. La vittoria non è solo per te. A vitória é por pessoas que não existem ainda. La vittoria è anche per persone che ancora non esistono. Você é primícias.
Tu sei la primizia de toda uma geração para di Jesus. una generazione intera per Gesù. Então fica firme. Allora rimani fermo. Você pode ser frágil. Tu magari sei fragile. A Bíblia diz: a carne é fraca, La Bibbia dice la carne è debole, mas o espírito está pronto. ma lo spirito è pronto. O poder de Deus em você te torna um guerreiro. La potenza di Dio in te ti fa guerriero. E a intensidade da batalha de Satanás contra a sua vida E lui è lì nella battaglia di Satana contro la tua vita. está te mostrando o valor pelo qual está se travando a luta. E lui ti sta facendo vedere il valore di questa lotta. Então eu quero terminar dizendo: em você, Allora voglio finire dicendo, in te toda a sua descendência vai ser abençoada. tutta la tua discendenza sarà benedetta. E tudo que você viu no passado, E tutto quello che hai già visto nel tuo passato, toda a desgraça e decepção do passado, tutta la delusione e la disgrazia del passato, termina em você. finisce in te. E agora a sua descendência começa a ser bendita. E adesso la tua discendenza inizia ad essere benedetta. Mulheres felizes. Mulheres felizes. Donne felici, Homens abençoados. uomini benedetti. Isso que está começando em você. È questo che sta iniziando in te. Então fique firme em nome de Allora Jesus. rimani fermo nel nome di Gesù E use armas e espirituais. usa le tue armi spirituali. Eu quero sugerir que você assista um filme, Voglio suggerirti di assistere a un film Quarto de Guerra. che si chiama La stanza di guerra. Ali aquela senhora mostra onde se vence muitas batalhas. Lì quella donna nel film fa vedere dov'è che lei vince le battaglie. Vamos ficar de pé. Alziamoci. Nós vamos orar por você agora. Noi vogliamo pregare per voi. Eu quero que o Espírito Santo Io voglio che lo Spirito Santo escreva com letras de fogo scriva con lettere di fuoco tudo isso que eu preguei aqui no seu coração. tutto quello che ho predicato qua nel tuo cuore. E você comece a receber estratégias de Deus Che tu possa ricevere delle strategie divine para vencer as suas batalhas. per vincere le tue lotte. Não vai ser discutindo com as pessoas. Non sarà discutendo con le persone, Articulando nessa esfera non è articolando nella sfera naturale que você vai vencer suas batalhas. che vincerai le tue battaglie. Eu queria que toda a igreja evangélica soubesse disso. Vorrei che tutta la Chiesa evangelica potesse comprenderlo. Nós teríamos mais relevância na sociedade. Avremo di sicuro più rilevanza nella società. Aconteceu algo interessante uma vez. È successo qualcosa di molto interessante una volta. Eu estava na porta da igreja conversando com um discípulo. Ero nella porta della chiesa a chiacchierare con un discepolo. Isso só acontece comigo. Questo succede sempre solo a me. E ele estava dentro do carro Lui era dentro la macchina e eu estava escorado na janela do carro e io ero conversando com ele. appoggiato sul finestrino della macchina. E via uma mulher fazendo Cooper, E c'era una donna che stava correndo vicino a noi, consciente e caminhando rápido. era cosciente, camminava veloce, faceva sport. De repente ela parou atrás de mim, D'un tratto si ferma dietro di me, bateu no meu ombro così mi tocca la spalla e disse: "Eu vou te matar." e dice così: ti ucciderò. E ela continuou caminhando como se nada tivesse E continua acontecido. a camminare come se niente fosse successo. E o meu discípulo olhou para mim e disse: "O que aconteceu aí?" Questo mio discepolo mi guarda e mi dice: cosa è successo? Eu falei: "O diabo acabou de me fazer uma ameaça." Io ho detto: il diavolo mi ha appena minacciato. Mas ele disse: "Não acontece assim." Lui ha detto: ma questo non succede così. Eu disse: "Comigo In acontece." realtà sì, con me succede sempre. Talvez isso vai ser preciso acontecer com você, Forse deve succedere anche a te perché tu para que você capisca, tenha consciência do nível de perché tu batalha. abbia coscienza del livello di battaglia spirituale. Não era aquela mulher, Non c'entrava la donna, eram as forças que estavam por detrás erano dela. le forze dietro di lei. Não era aquela senhorinha que estava com tumor no braço. Non era quella signora che aveva il tumore nel braccio, Eram os demônios que estavam por detrás erano i dela. demoni che erano dietro di lei. Eu compartilhei com vocês também esses dias. Vi ho detto in questi giorni,
sobre uma senhora que eu orei por ela. per un'altra signora per cui ho pregato. Ela atraía homens casados. Lei attraeva uomini sposati. Ela já havia perdido um casamento, Aveva già perso un matrimonio do qual restou 2 filhas. e sono rimaste 2 figlie di questo matrimonio. E todo homem que se aproximava dela E ogni uomo che si avvicinava a lei era casado. era sposato. E quando outros homens que se aproximavam dela, que não eram casados, E altri uomini che si avvicinavano a lei non sposati eram homens com a vida totalmente derrotada. erano uomini con la vita che era un disastro. E o diabo começou a falar para aquela mulher E il diavolo ha incominciato a parlare a quella donna que o problema dela é que ela era extremamente sensual che il suo problema è che lei era estremamente sensuale e que aquele era um problema pessoal dela. e quello era il suo problema personale. E o pior é que ela já estava aceitando isso como uma verdade. La cosa peggiore è che lei già aveva accettato questo come una realtà É muito natural em mim seduzir homens casados. e lei ha detto: per me è naturale sedurre uomini sposati. E quando eu fui orar por ela, E quando ho pregato per lei que eu coloquei a mão na cabeça ho dela, messo la mano sulla sua testa. o Espírito Santo me disse: tem um demônio na vida Lo dela. Spirito Santo mi ha detto: c'è un demone nella sua vita. Ele já está há muitos anos na família. È lì da molti anni nella sua famiglia E ele faz isso com ela. e fa esattamente questo con E lei. ele está querendo que ela aceite E lui vuole che lei accetti que isso é natural dela. che questo sia naturale per lei. E eu falei para ela: isso não é natural. E gli ho detto: questo non è naturale, Porque ela estava começando a viver um estado de culpa. perché lei iniziava a vivere un senso di colpa. Demônios estavam por detrás daquilo. Demoni erano dietro a tutto ciò. E depois que eu ministrei na vida dela E dopo che ho pregato per lei e dei aquela palavra para ela, e gli ho dato quella parola, ela me mandou um recado dias depois. mi ha mandato un messaggio un po' di giorni dopo. Ela disse: eu estou me sentindo muito bem. Ha detto: mi sento bene, Eu senti que um peso saiu dos meus ho ombros. sentito un peso uscire dalle mie spalle, Porque a pior coisa para ela perché la cosa peggiore per lei era acreditar que ela era aquilo por natureza. era credere che era così la sua natura. É isso que o diabo quer fazer com você. Ed è questo che lui vuole fare con te, il E eu diavolo. profetizei para aquela mulher: Ho profetizzato sulla vita di questa donna. Deus vai te dar um esposo abençoado, Dio ti darà un marito benedetto que vai amar suas filhas che amerà le tue figlie e vai te fazer uma mulher muito feliz. e ti farà una donna felice. Então é isso que eu quero profetizar na sua Ed vida. è questo che voglio profetizzare anche su di te. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há conhecimento. La Bibbia dice che nella moltitudine di consiglieri c'è sapienza. Então comece a olhar na direção certa Allora guarda dalla parte giusta para que você seja abençoado. perché tu possa essere benedetto. Fecha teus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Amado Espírito Santo, Caro Spirito Santo, eu oro pela tua igreja, io prego per la tua Chiesa, por cada um que veio aqui nesse momento. per ognuno che è venuto qua in questo momento. Eles vieram ouvir a tua palavra. Sono venuti ad ascoltare la tua parola. E o Senhor disse que se eles conhecessem a verdade E tu hai detto che se avessero conosciuto la verità iria libertá-los. la verità li avrebbe fatto liberi. Então eu oro pela tua igreja agora, Allora prego per la tua Chiesa adesso, para que eles tenham o conhecimento espiritual. perché abbiano conoscenza spirituale. Quanto tempo eles deixariam de perder Quanto tempo avrebbero usato in modo migliore e non avrebbero perso se eles tivessem lutado de forma correta? se avessero lottato nel modo giusto? Então visita essa pessoa agora Allora visita questa persona e faz cair as escamas dos e olhos fa dela agora. cadere le squame dai suoi occhi. No nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Que ela tenha noção Che lei abbia nozione do verdadeiro inimigo del vero nemico e por que Satanás está lutando. e perché Satana sta lottando. É assim que eu abençoo eles agora. È così che li benedico. Eu declaro que aquela pessoa que está aqui que se sente frágil, Io decreto che la persona che è qui e si sente debole ela vai ser aquela que vai determinar uma nova história. sarà invece la persona che determinerà una nuova storia. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Provavelmente Satanás tem tentado fragilizá-la mais. Probabilmente Satana ha cercato di renderla più debole. Talvez ele usou a boca da própria família, Forse ha usato la bocca della propria famiglia. usou a boca dos amigos Forse ha usato la bocca degli amici para chamar ele de derrotado, per dire che lui è uno sconfitto, de frágil,
fragile, para chamar ela de pequena, per dire che lei è piccola, de insignificante. insignificante. Mas nessa manhã, Ma questa mattina eu retiro todo esse estigma sobre a vida dessa io pessoa. tolgo queste stigmati dalla vita di questa persona E que essa pessoa se veja agora e che questa persona possa vedersi adesso como o primeiro de muitos que virão come primo di molti che verranno para celebrar ao Senhor libertos. per celebrare il Signore liberi, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù Em nome de Jesus. e nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Amen. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.